Fernanda and her research partner, Gabriela, are, in Luisa's opinion, currently the best living researchers of the goddess in Portugal. When Luisa was just beginning her project of the Association Garden of the Hesperides, Fernanda, as she was studying the materials that she had from Glastonbury, from her training at Glastonbury, she would find lots and lots and lots of Celtic elements. She kept finding Celtic elements in Portugal when studying Glastonbury material. And Fernanda was the one that reassured her. She said, that's right, because we're from the same cultural area, that area which is called the Atlantic Arch. We are actually slightly more Celtic than the Brits and Irish. Fernanda is the owner, the sole owner and proprietor of a publishing company called Apenas Livros, which translates to just books. Nice and simple. And playing cards. And playing cards as well. Look at that. And she has these beautiful little books. They're on sale at the crafts tent up there, if you want to see them. And they're called string books because they're actually bound by string. All the research that you'll find in those books is from trustworthy, researched, verified sources. Nothing is interpretation of dreams or yada yada, okay? Off we go. Antes de mais, quero agradecer à Luísa e ao Jardim das Hespérides ter-me convidado para vir aqui falar convosco. Thank you to Luisa and the Garden of the Hesperides Association for inviting me to come here and speak to you all. Vai ser muito difícil porque vou ter que ler e eu geralmente não leio, falo sem ler. Mas como é preciso traduzir, vai ser mais complicado. Além disso, eu trago imagens ilustrativas que praticamente não se vão ver. So Fernanda is going to make my job a little bit easier. She doesn't usually read off the page. She likes to speak directly to people, but to make my job easier, she's going to read so that I have a support document to read from as well. She has a few images. We know that because of all the light that comes in from the dome, they're not easily visible, but we'll do the best we can. A minha conferência chama-se Nossa Senhora Moura. Our Lady Moura. Yeah. Antes de mais, quero dizer que as nossas investigações concluíram que a Moura não tem nada a ver com os mouros muçulmanos, com os mouros étnicos, como são chamados. First and foremost, I'd like to point out that the name Moura, which would sound like Moor, does not culturally have anything to do with the Moors, the Muslims, so the ethnic Moors. Isso é um outro tipo de palestra que não é para aqui chamada agora e que seria uma coisa longa, mas têm um livro ali e podem depois, eu deixo aqui a morada da Amazon, porque eu mandei fazer o que está em 3 volumes num único e está à venda na Amazon. Das suas obras? Deste sobre Portugal, Mundo dos Mortos e as Mouras Encantadas, que é onde nós tratamos especificamente das Mouras. Okay. Fernanda has compiled her investigation from 3 volumes into 1. She will leave the contacts for you to be able to find the book on Amazon, because it is for sale there. And here, it is in... Here physically as well? Yes. Goody. In 3 small volumes. In 3 volumes here physically, or if you want it in just 1, you get it from Amazon. Está nas costas, mas ao todo os 3 livros aqui custam 12,60. Na Amazon custam 12. Não, tem uma razão.
é porque os livros são praticamente feitos manualmente. E tem a ver, o preço tem a ver com o número de páginas. Só por isso é que o conjunto dos 3 fica em 12,60 e o outro fica em 12. Era para ser mais ou menos o mesmo. Retail price for the 3 volumes is €12.60. From Amazon it's €12 and has solely to do with the number of pages. That's all. Vou começar então. Aparentemente, o nosso país é uma terra sem mitos. Durante muito tempo, viveu-se de mitos gregos e romanos. Depois, pouco a pouco, veio surgindo conhecimento de mitos sumérios, egípcios, germânicos, nórdicos, célticos, etc. Enfim, só ficava de fora a Península Ibérica. Mas como? Porquê? Se afinal se sabe que não é possível o ser humano viver sem mitos. Apparently, our land is a land without myths. For a very long time, we lived on Greek and Roman myths. Then, little by little, we had knowledge of Sumerian, Egyptian, Germanic, Nordic, Celtic myths. So all that was left out was the Iberian Peninsula. But how? But why? If we know that it is not possible for human beings to live without myths. Eu vou omitir o outro parágrafo. Foi um longo caminho até conseguir chegar às obras que hoje temos à venda e que abarcam conhecimentos desde a pré-história até aos nossos dias. Esse caminho nunca será feito completamente, mas o que queremos deixar é uma raiz para os próximos investigadores desenvolverem. It was a long path until I was able to get to the works that our publisher, Just Books, Apenas Livros, has available today, and they encompass knowledge that goes from prehistory all the way to the present day. This path will never be tread by us all the way to the end, but our ambition is to leave a solid research base for the next generation of researchers. A senhora, que a Associação do Jardim das Hespérides procura estudar pela primeira vez entre nós, é reconhecidamente a presença sagrada mais antiga da nossa terra. Tão antiga que, a quando do cristianismo e a sua posterior marianização, a Virgem Maria nunca assim foi designada pelo nosso povo. Aqui só houve a senhora, geralmente a senhora mãe. The lady, which the Garden of the Hesperides Association is researching and trying to study as much as possible, for the first time among us, is acknowledgedly the sacred presence, the most ancient sacred presence in our land. It is so ancient in name that when Christianity and its later Marianization came about, the Virgin Mary was never called Virgin Mary by our people. Here in this land, we only ever called her the Lady or the Mother Lady. E quem é esta senhora? Começa por ser a divinização da Terra-mãe, com o tempo passa a Deusa-mãe e durante a cristianização é de algum modo secundarizada enquanto Nossa Senhora Mãe de Deus. Are you happy with that sentence? Ok. Okay. And who is this lady? She begins by being the divinization of Mother Earth. With time she goes to Mother Goddess. And during Christianization she is somewhat put in the background as Our Lady, Mother of God. No entanto, o cristianismo mantém a tripartição da antiga deusa, a velha, Santana, a mulher, Maria, e a donzela, Jesus, jogando aqui com a ambiguidade patriarcal de transformar a donzela em menino Deus e a mãe desse menino numa virgem. Se aceitarmos considerar Santa Ana, mãe de Maria, como a grande antepassada mítica,
Então, antes da romanização da nossa língua, chamar-se-ia apenas Moura. Veremos adiante porquê. However, Christianity maintains the tripartition of the old goddess. The crone, Saint Anna, the woman, Mary, and the maiden, you ready? Jesus. In play here is the patriarchal ambiguity of transforming the maiden to the God-child and the mother of that child into a virgin. If we accept considering Saint Anna, the mother of Mary, as our great mythical ancestor, then before the Romanization of our language, she would be called simply Moura, and we'll see ahead why. À parte. Esta imagem que não vê This image, which you cannot see, é de uma igreja templária em Tomar, Nossa Senhora da Oliveira ou do Olival. Tem exatamente a imagem da Santana, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Tem aqui. Santana parece uma moura. Depois tem a Nossa Senhora ao colo e a Nossa Senhora tem o Menino Jesus ao colo. A única fértil é Santana. Os outros são estéreis. Uma porque é virgem, o outro porque morreu, dizem. I'm loving this. This image is an image of Santana. It is in a Templar church in Tomar, which is a town in sort of central inner Portugal. The image on the left is Santana and the child. Santana. The left, on the left. Santana. Right? Virgin Yeah. Mary Right. in his lap And Jesus Christ in the lap of Jesus Mary. Exactly. So Jesus Mary. you have Santana holding. Mary. You have Santana holding the Virgin, and the Virgin holding the child. The only fertile one here is obviously Saint Anna. One, because the Virgin Lady, well, she's a virgin, and the child died. Yeah. A finalidade desta comunicação é a de desconstruir para chegar ao âmago. É minha opinião que as vestiduras da Moura, isto é, a história que se desenvolve à sua volta, mais não são do que modos de memorização fácil e duradoura. The aim of this talk today is to deconstruct in order to reach the core. It is my opinion that the dressings around the Moura, this is to say the history or the stories that develop around her, are nothing more than ways of easily memorizing that can last in time. Okay. Com o passar do tempo, foi esquecida a sua função, foram-se objetivando, foi ficando esquecida e perdida a divindade que lhe subjaz. Assim, há que chegar ao seu osso, criando uma nova ordem através do caos. As time went by, and the Moura's job, the Moura's role forgotten, she became objectified, forgotten, and the divinity that was underlying her image was forgotten as well, was lost. That way, we need to reach the bone again, creating a new order through chaos. Tudo o que nós dizemos são hipóteses. Ninguém mais pode dizer que não seja, falar do que não seja de hipóteses. Mas são pistas para chegarmos a outros lados. É evidente que nós temos uma formação um bocadinho mais específica, porque assim, somos ambas de história. Há muitos anos que trabalhamos a tradição e temos ligações a linguistas, etc., e arqueólogos de outras partes daqui da Europa. Portanto, digamos que o trabalho que eu vos apresento foi, de alguma maneira, visto por um linguista, porque, como não somos linguistas, damos sempre a ler a alguém para nos emendar os erros. The information that we are
giving you here, these are hypotheses. They are thoroughly researched, that's for sure. Fernanda and her research partner Gabriela are both historians, so that's their specific training. So they needed to verify their findings with linguists. They always show their findings to linguists so that they can give them their input. Para este congresso, escolhi duas lendas e como normalmente vocês não conhecem, eu tenho que contar a história primeiro, está bem? Desculpem, é um bocadinho aborrecido, já estamos atrasadas, mas tem que ser. Discordo. For the specific purposes of this talk, I have chosen two legends from Portugal, which you probably will not know. Fernanda says it's boring, but it's storytelling. Come on. A primeira lenda é de Tavira. É uma lenda que foi dito quando foi recolhida agora no século XX, XXI já, que seria do século XVIII. De acordo com a nossa análise, é uma lenda, uma história inventada no século XX. Sim, sim, sim. Okay. Some time traveling. Okay. The first legend comes from a town in the Algarve, in the southern region of Portugal, called Tavira. Apparently, this legend was invented in the 20th century. Yes. But it would have its roots, its foundations in the 18th century, based on 18th century information. Well, not so. For us, legends are the true myths. They are more important than the... Eu estou a falar inglês, eu também sou capaz, não sai é tudo. Mas agora interessa explicar especificamente a quem é inglês, porque isto é confuso, não é? Our last work we try to prove that the legends are not legends, are just myths. And you have here the books if you want to buy it. All those stories, isto é para fazer um resumo já. As lendas, the legends, the myths are just stories to people remember something, but not the story in sí. What is behind the story, as you will see here in my work for today. A história que interessa é a história que está por trás da roupagem do conto propriamente. O conto não interessa nada. É só uma técnica de memorização de uma história, de um mito. Porque os mitos têm características muito próprias que nós identificamos no último trabalho que está ali à venda. Okay. So, think of the stories as clothes, and what we're going to talk about and discuss are the naked bodies behind the clothes. That's what the stories are for. They're only interesting as clothing, for easily, for being easily memorized. That's all. Well, bem, vamos contar a lenda então. A lenda de Séqua e Gilão em Tavira. E faremos uma incursão depois nas explicações numa outra lenda de Tavira, que é a lenda do Poço do Vaz Varela. Em Tavira existe um rio que tem dois nomes. De um lado da ponte chama-se Rio Gilão e do outro lado da ponte Rio Séqua. Podes dizer. The legend of Séqua and Gilão from Tavira. In Tavira, there is a river that has two names. On one side of the bridge, it's called River Gilão,
and on the other side of the bridge, it's called River Sequa. A explicação é a seguinte. Essa lenda conta a história do reino do Algarve na altura da ocupação muçulmana em que existia um rei Moura em Tavira cuja filha se chamava Sequa. This legend tells the story of the kingdom of the Algarve at the time of Muslim occupation, in which there was a Moorish king in Tavira whose daughter was named Sequa. Passa-se na altura da conquista cristã do reino do Algarve e entre o exército militar cristão estava um cavaleiro que se chamava Gilão. This legend coincides with the time of the Christian conquest of the kingdom of the Algarve, and amongst the Christian military there was a knight whose name was Gilão. O que aconteceu foi que quando o cavaleiro Gilão conheceu a princesa Sequa, apaixonaram-se perdidamente, mas viviam um amor proibido porque cada um pertencia a mundos culturais diferentes e, neste caso, a fações militares opostas. When Gilão met Sequa, they fell madly in love. But they were living a forbidden love because each belonged to a different and opposite military and cultural world. Gilão e Sequa, todas as madrugadas, se encontravam em cima da ponte que une as duas margens do rio de Tavira. Mas houve alguém de uma das fações que descobriu, e ao descobrir este amor secreto, avisou a outra fação. Every dawn, Gilão the knight and Sequa the princess would come together on the bridge that unites both banks of the river in Tavira. But someone from one of the sides found out, and as they found out this secret love, they let the other side know. Esta linguagem, como vocês estão a ver, de fações disto e daquilo, é impossível ser uma lenda do século XVIII. Isto é uma linguagem do século XX. É só por isso que eu afirmo o que afirmo. Bom. To speak of military opposites is clearly 20th century language, not 18th century language. Numa das madrugadas, o cavaleiro Gilão e a princesa Sequa encontravam-se mais uma vez secretamente em cima da ponte, quando foram surpreendidos por ambas as fações, numa das margens do rio, a cristã, e na outra, a moura. On one of those dawns, as the knight and the princess were once more secretly meeting, they were surprised by both factions on the sides of the river. On one side, the Christians, on the other, the Moors. O cavaleiro e a princesa ficaram aterrorizados ao serem descobertos porque sabiam que iam ser acusados de traição, o que provavelmente os iria levar à morte. E então suicidaram-se. A princesa Sequa atirou-se para um dos lados da ponte e o cavaleiro Gilão atirou-se para o outro lado da ponte, caindo os dois ao rio. The knight and the princess were terrified in being found out because they knew they would be charged with treason, which would probably sentence them to death. And therefore, they committed suicide. The princess jumped in the river on one side of the bridge, and the knight jumped in the river on the other side of the bridge. Este tipo de lenda de um cristão e de uma moura significa a apropriação da terra por um novo povo ou uma nova cultura. This type of story of a Christian male and a Moorish female will usually have to do with the appropriation of land by a new people, a new faction, a new faith. Agora vou ler-vos uma das versões da lenda de Ardinga ou Ardínia, que se passa na zona de Lamego, não propriamente em Lamego, mas para o lado em Taboaço,
Tenho aí depois um mapa que vos mostro. E é uma lenda do mesmo género, com uma história diferente. I'm now going to tell you the legend of Ardinga, or Ardinia. This comes from inner northern Portugal. I'll show you on the map where the town is. It's the town of Taboas. Taboas. And it's the same type of legend. It's a different story, but it'll be roughly the same matter, the same subject. Ardínia, ou Ardinga, era filha do vizir Moro de Lamego. Ardinga, or Ardinia, the Moorish girl, was the daughter of the emir of Lamego. Como todas as pessoas, gostava de ouvir histórias. And just like everyone else, she loved listening to stories. Uma das histórias tratava de dois cavaleiros cristãos, Dom Tedo e Dom Rausendo. Podes pôr. Podes dizer. One of the stories she liked listening to was of two Christian knights, one called Tedo and the other called Rausendo. Apaixonou-se através das histórias por Dom Tedo Through that story, she fell in love with Dom Tedo, e procurou ir descobrir onde estaria. and she tried to find out where he might be. Assim, um dia, fugiu, levando consigo uma velha amiga de infância, e durante 3 dias e 3 noites correram montes e vales em busca de Dom Tedo. So one day she decides to escape the palace and takes with her a childhood friend. For 3 days and 3 nights they went through mountains and valleys, never wavering, searching for Dom Tedo. Não encontrou, mas o que encontrou foi um monge cristão num santuário chamado São Pedro das Águias, o monge São Gelásio, o monge Gelásio. She did not find São Tedo, but she did find a Christian monk called Gelásio in a place called São Pedro das Águias, something like St. Peter of Eagles. Ficaram-se por ali e acabou, a Ardinga acabou por se, como é que se diz? Converter ao cristianismo. They decided to stay in that area and eventually they converted to Christianity. Quando o pai de Ardinga soube que ela estava com o Gelásio e que se tinha convertido, decidiu partir em busca da filha e chegou ao eremitério de Gelásio. When Ardinga's father learned of her conversion to Christianity, he decided to leave the castle immediately and go in search of his daughter, reaching the same hermitage where she was. Decidiu matar a filha. Da história da outra amiga a gente não sabe. Noutra versão, ela acaba por casar, o Gelásio casa com o Dom Tedo. O frade casa a Ardinga com o Dom Tedo. We were getting a rainbow twist to this story. Okay, so the father reaches her. In one of the versions, he kills her, and of the childhood friend, we know nothing. In the other version, the Christian monk does end up marrying Ardinga to her knight, Dom Tedo. The slight confusion was because at some point we thought that the monk was going to marry Dom Tedo. Hence the rainbow twist. Bom, o Dom Tedo soube da história do vizir ter morto a Ardinga e decidiu ir até lá. E encontrou o corpo da Ardinga num rio. E pediu ao frade que enterrasse a Ardinga e partiu para a guerra. Foi.
Partiu para a guerra e morreu. E o pai dela, o Albuacem, matou. Matou Dom Pedro? Matou o Dom Pedro. Right. Eu não gosto disto. In the first version, where Ardinga's father kills her, Dom Pedro learns of this, goes to that river, that hermitage, and asks the Christian monk to give Ardinga a proper burial in the earth. He then leaves to go to fight in war and is eventually killed by Ardinga's father as well. O rio é o rio Távora. E o Dom Rausendo, o irmão que ficou, foi o fundador da família dos Távoras. Para Portugal, sabem o que isto quer dizer. The river is called River Távora, and the knight Dom Rausendo, who was brother to Dom Pedro, was the founder of the Távora family. For those who are Portuguese, you will know that the Távoras were eventually The founder? extremely blacklisted by the Marquis of Pombal Oh, yes. for several political reasons. For many reasons. They were very rich. Money talks. Estas duas histórias servem, passa a página, não sei aí, apenas como exemplo para provar a antiguidade da crença na Moura Encantada, mas também para explicar as diferentes épocas ou culturas que partilham. These two stories have in common the figure of the enchanted Moorish girl. Explicar. They're basically examples to prove the antiquity, to prove how far back this belief in the enchanted Moorish girl goes here in the land. Então vamos agora entrar nas explicações propriamente. Esta imagem que vocês aqui têm, que tem a ver com a Séqua e o Gilão, o dito rio Tavira. This is an image of Estas Séqua and Gilão. imagens que não veem com certeza. Já, nem vou no décimo. Isto é a Séqua, isto é o Gilão. São umas imagens, com licença, que existem em Tavira, por cima de um café. Upper left is Séqua, down right is Gilão. These two images are above a coffee shop in Tavira. Vou resumir muito. Esta lenda da Séqua e do Gilão tem a ver com vários rios da região. This legend of Séqua and Gilão has to do with several rivers that exist in the region. Séqua, como toda a gente sabe, faz lembrar a Sequana, que deu origem ao Sena. Séqua reminds us of Sequana, which gave origin to the Seine River in France. Mas aqui, nesta zona do Algarve, temos mais 3 rios com raízes muito idênticas. O Guadiana, que é o rio Diana, a Ribeira da Seca e o rio Seco. But in the region of the Algarve, we have 3 more rivers. The river Guadiana, which is the river of Ana. We have the Guadiana, Ribeira da Seca, a Seca brook, I suppose, and river Rio Seco, which translates to dry river. Há 3 termos aqui que são importantes. Um deles tem a ver com a palavra moros. O termo moros foi reconstituído pelos linguistas atualmente e morous, que estaria aqui, não, isto é o local do crime. Vê-se a ponte aqui e aqui é uma imagem por cima da ponte. É a ponte do Gilão de Sena. Até à ponte, vindo da nascente, chama-se Séqua e da ponte para a frente chama-se Gilão. So, at the river, the bridge is the separating point. From the river source to the bridge, it's called Séqua. From the bridge to the river delta, it's called Gilão. Well, as palavras que interessam. O termo moros, reconstituído pelos linguistas, significa morto ou ser sobrenatural. São termos celtas. 3 important linguistic
terms and concepts to be discussed. The first one is the term Moro, which is of Celtic origin and means dead or supernatural being. O outro, que são dois no fundo, mas que interessa-nos mais um, é An ou Ave, A-N ou A-V, que são, segundo Xavier Ibalha, este é um linguista, são algumas das mais antigas palavras da humanidade e significam avó, mãe, tia ou, no seu conjunto, antepassada. The second term is either their equivalent in meaning, A-N or A-V. They are one of the most ancient words of mankind in general, and they mean grandmother, mother, aunt, or overall in their overall meaning, ancestor. O outro termo é a palavra Sikh, que tem outras grafias e que também é de origem celta e significa rio, ribeiro, fluxo d'água. The third term is Sikh. It has other ways of being written, not just S-I-C. It can be S-E-C, S-E-K, S-E-Q, or S-E-G. And that's also of Celtic origin, and it means river, brook, or simply watercourse. Estes termos estão espalhados por toda a Europa e quanto maior é a dispersão no espaço, maior a antiguidade. Portanto, os linguistas creem que são palavras provenientes do Paleolítico. These terms are linguistically spread all throughout Europe, and the farther you go geographically, the farther in time you go as well. These are believed to be words that come all the way from the Paleolithic. Ora, o Sequa, tal como o Guadiana, tal como a Seca, e no fundo, tal como o Rio Seco, designarão o rio da avó ou rio da antepassada. So the Sequa, just like the Guadiana, the Aseca Brook and Dry River, Rio Seco, will all mean river of the grandmother or river of the ancestor. Esta história, que no fundo fala de uma moura, que é a Sequa, só existe para perpetuar um lugar divinizado. The purpose of this story with the Moorish girl, Sequa, is simply to perpetuate the memory of a divinized geographical place. Chamamos-lhe Moura Encantada. Não se sabe que nome tinha ou podia ter muitos nomes. We call her the Enchanted Moor. She could have many other names that we know not of. Não é por acaso que esta zona do Algarve, especialmente o Rio Seco, é a zona com mais lendas de mouras encantadas. The region of the Algarve that corresponds to Dry River, Rio Seco, is the region that has the largest concentration of stories of enchanted Moorish girls. No livro que recentemente fizemos sobre as lendas de mouras do Algarve e o mito da moura encantada, colocámos ainda uma outra hipótese, que também contempla palavras celtas. Mor, quer dizer a maior, a grande, ainda está hoje, se usa em certos ofícios do nosso, enfim, governamentais, e an quer dizer mãe. Portanto, moran poderá ser um bocadinho mais à frente. Poderá ser caindo N, poderá ser Moura, poderá ter dado Moura, a grande senhora. Linguistically, there's also another hypothesis, and we discussed this in the book that we recently published about the enchanted Moras in the Algarve. Two Celtic word origins. Mor, which means the greatest, the largest. It's still used in some Portuguese words today, and some Portuguese names of towns and some trades. And an as well. If you put them together, moran, and you drop the n, then you get mora. Assim, queremos que os termos mor mais an e mros não se excluem, mas completam-se.
So in truth, the joining of the Celtic terms mor and an, moran, and the Celtic term mros, dead or supernatural being, they don't actually cancel each other out, they complement each other. Falta agora falar quem seria o Gilão. So who is Gilão? O ex-Gilão. Foi difícil tentar descobrir quem seria o Gilão. Não é nenhuma personagem, não existe historicamente nenhuma personagem. He is not a historical character. There's no historical record of him. Who is Gilão? This was a tough research to follow through. No século XIII, quando foi a conquista de Tavira, aquela zona, e até o rio em si, na totalidade, chamava-se Gilá. In the 13th century, Na conquista de Tavira, upon the Christian conquest of Tavira, the river at that time was called Gila. os documentos antigos chamavam-lhe Gilaon. Ancient documents called it Gilaon. Procurei significados e temos Gil, que significa água, Gil will mean water. Gil com 2 L's, água em pequena quantidade, So Gil means water. Gi 2 L's means water in small amount. Gelauen, sanguessuga, parasita, And Gelauen, which is Gelaouen, that will mean leech or parasite. o que significa, o que tem a ver com o facto desta zona do rio, da ponte para baixo, já é Ria Formosa, e é uma zona pantanosa, com mosquitos infecciosos, etc. Eu próprio. O ano passado fui picada e tive que ir ao hospital. The connection to this, to Gil or to water in small amount, or leech or parasite, is because after the bridge, the water goes into a swamp area with mosquitoes, with parasites. And the proof of that is that she got stung last summer and had to go to hospital. Gostava aqui de falar então rapidamente da outra lenda, que é a lenda do Poço de Vaz Varela. E só para vocês perceberem porque é que eu digo que aquela lenda do século Gilão é uma lenda forjada recentemente, porque o contador desta lenda, no final do século XIX, chamou ao Poço de Vaz Varela Poço da Vaza Amarela. So, the most important legend in the area of Tavira, from our point of view, is called the Mora in the Vaz Varela well. The author of this legend called it Contador. the narrator, the storyteller. Yes. It would call It it. was an old man, Okay, a very old man. if she says so. So this very old man called it well of Vaza Amarela, of yellow Vaza depression. Vaza, diz assim. Ora, vaz e mas querem dizer casa, morada ou templo. E amar, contemplado no amarela, significava banho. Portanto, seria ali uma zona de banhos sagrados, eventualmente. So we all have the connection to water and to sacred baths, basically, because there is the well, so poço. There is vaza. The word vas will mean house, dwelling, and the word amar, from amarela, will not mean love. It will mean bath. Isto significa, até porque foi construído na zona do Poço de Vaz Varela, eu já sei, foi construído, porcaria que isto demora muito tempo, foi construído um convento e sabe-se que todos os templos são construídos sobre templos mais antigos, mais primitivos. Aqui acabei. In this region, in this area of sacred baths, so in this well, there was a convent. And we know that historically convents are always built over more ancient sacred sites.
Aqui, esta imagem já situa a Ardinga. Eu vou resumir só para dizer o que é que os tempos... Não, vocês assim não veem nada, não veem onde é que se passa as coisas. Porque é que os termos, estudar os termos é essencial, porque é aí que se vai ao âmago. E então, temos, em Ardinga, temos Arde, com um D ou com 2 Ds. Vais aí o conhecimento do local, mais ou menos. For the explanation of the name Ardinga, A-R-D or A-R-D-D. Significam montanha, altura, escarpado, pontiagudo e coaduna-se com o local que eu conheço. So Ardinga is connected to the second legend. This is interior northern Portugal. It'll be a place with geographical mountains, mountain peaks. ARD or ARDD will mean mountain, height, sharpness, pointiness. Este não está no livro. Também pode significar vermelho. It can also mean red. Foi construído, isso já disse, não vou dizer. Ora bem, e Távora, que também é importante, são Tav e Or, são duas designações para dizer rio, também. Távora, the name of the river, will mean basically river, because Tav means river and Or means river. Mas, por outro lado, acontece que há uma palavra que também é proveniente da Arde, mas com um outro prefixo, que quer dizer porco. E, como sabem, a Arduína é a deusa da floresta negra, não vale a pena isto, está aqui uma imagem, e nós temos no nosso norte de Portugal os varrões e berrões por todo o lado. Esta era a parte melhor. O prefixo qual é? O prefixo é urdo, é muito semelhante. Okay. De Ardinga. Não vale a pena, estás com coisas. In Ardinga, it could be, these are all hypotheses and linguistic hypotheses, we're always working on that basis. It could be urd, and that article will have to do with pig. And in Portugal, we have a lot of wild boar. So it may come from that. Javali. Wild boar. Wild boar. Javali. Assim, isto é muito interessante e dava pano para mangas, mas é assim, não podem ver as imagens, não podem conhecer os sítios, não interessa. Quero-vos só dizer que nesta zona há várias terras chamadas granja, porque há aqui uma palavra que também tem a ver com alimento, arte também tem a ver com alimento, e portanto isto é nitidamente uma deusa do bosque e de tudo o que contém, incluindo os alimentos e as terras. Em redor há várias terras chamadas granja, ou seja, são uma espécie de celeiro à volta do rio Távora. Okay. Aliás, o rio Távora faz uma volta assim muito grande. Quase nasce no Douro e vai desaguar ao Douro. Okay. The connection also to food and to nourishment is because in the surrounding lands to the river Távora, there are lots of place names called granja, and that will have to do with food. That will have to do specifically with nourishment. Para fechar, só quero dizer-vos que nesta zona, no século XIX, houve uma seita, o que é uma coisa absolutamente única em Portugal, dirigida por mulheres, que a chefe intitulava-se Maria Coroada ou Terceira Eva. Não sei se já conhecem a história, a localidade aproveitou, chamada Granja do Tedo, aproveitou tudo isto e, através do livro que está ali, não vê, eles fizeram, como é que eu ia dizer? Fizeram ali uma coisa turística para as pessoas conhecerem minimamente isto. Não contam nada, mas põem os nomes das coisas. Okay. Something quite unusual and quite unheard of. In this region of the Távora River, in the 19th century, there was a religious sect run by women whose leader was called Crowned Mary. And they created a tourist attraction of sorts, especially in the place name called Granja, so nourishment, and Tedo, name of that night from the first story,
in order for people to get to know that part of the land ever so slightly better. Desculpem a complicação. Sorry about the rambling.